Olá, pessoal! Hoje, neste episódio número 79 da nossa playlist Ciência Espiritual, nós vamos mais uma vez falar em Bíblia, mas mais especificamente em uma Bíblia não sagrada, analisando um livro. Vamos conferir? Muito bem. Então, pessoal, hoje nós vamos analisar um livro muito interessante, que apesar dele também ser um dos livros classificados como paleoastronáutica, extraterrestres no passado, mas ele não é só isso. Se fosse, por exemplo, um livro de Erich von Däniken sobre isso, a gente poderia dizer um monte de coisas, até para desqualificar às vezes. Mas sendo o autor do livro que nós vamos analisar, fica mais difícil, porque ele é um especialista no texto bíblico. Ele foi, inclusive, um dos tradutores de livros do Antigo Testamento, um especialista em hebraico, grego, latim e outras línguas, e, portanto, é uma pessoa que tem qualificação para dizer o que diz. Eu estou falando deste livro aqui. A Bíblia não é um livro sagrado, volume 1, O Grande Arcano, do italiano Mauro Bilino. Mauro Bilino. É um livro bem interessante e que nós vamos não só ler alguns trechos, analisar alguns trechos, mas mais adiante eu vou colocar um trecho que o Renan Schwingel mandou também, porque ele também leu o livro junto, além de mim, e fez algumas considerações sobre isso. Ele é um livro bem interessante, realmente. O Bilino, ele é autor de vários outros livros anteriores, até bem técnicos, né, para quem é tradutor e tudo mais. Mas esse livro, A Bíblia Não é um Livro Sagrado, ele se centrou mais nas suas teses e em menos tecnicidade, ou seja, ficou menos complexo o livro. Ficou mais interessante para o grande público também, na minha opinião. Então, acho que é um livro mais adequado para a gente fazer uma análise, porque lembra um pouco algumas coisas que eu escrevi em outros livros, incluindo o Elohim Israel, e um livro meu chamado Projeto Aurora, Retorno à Linguagem da Consciência, em que eu entro em algumas questões bíblicas também parecidas com algumas coisas que ele coloca. Então, aqui está quem é Mauro Bilino, né? E eu vou falar algumas coisinhas sobre o livro, né? E ele, obviamente. Então, esse livro, então, que se chama Bíblia Não é um Livro Sagrado, né? Ele foi publicado em português, do original italiano, pela Misty Forest, que é uma edição de Portugal, e existe essa edição digital de Portugal, a qual então eu tive acesso. Então, o título original é La Bibbia non è un libro sacro, il grande inganno. Aqui em português, então, a tradução de Jorge Almeida Bernardo e revisão de Alice Araújo. Produção gráfica e-book, Janas e-book, da Misty Forest de 2016. Bom, e esse livro, ele tem um prefácio bem interessante em português, né? Que é de Sabrina Peragostino, a jornalista da Mediaset, que é a maior rede de televisão privada da Itália, e ela diz algumas coisas bem interessantes sobre o livro do Bilino que eu gostaria de ler para vocês entenderem quem é este autor, né? Ignorante, arrogante, covarde, até mesmo herético. Basta espreitar os blogs que comentam os livros de Mauro Bilino para deparar com estes e outros pouco simpáticos qualificativos. Eu, pelo contrário, prefiro pensar nele com outro adjetivo: desestabilizador. É uma faceta que me leva a ler as suas traduções e interpretações do livro dos livros, aquela Bíblia que praticamente todos nós temos em casa, mas que poucos abrem para ler. A sensação que as suas obras geram sobre quem, como eu, teve uma educação cristã tradicional é idêntica àquela que se sente estando em cima de uma montanha, diante de um precipício. Ao mesmo tempo, medo e atração, porque se sabe que pode ser perigoso, mas a curiosidade é mais forte.
Aquilo que fica é uma história muito diferente daquela que nos foi contada, né, sobre a Bíblia. Então, nos livros anteriores, Bilino seguiu em frente com o esmero de um filólogo, traduzindo literalmente passagens completas do hebraico ou detendo-se em cada palavra, enfrentando variantes e interpolações no texto massorético original, examinando as diversas possíveis interpretações. É praticamente um trabalho universitário, mesmo se claramente em contraste com a leitura dominante, que obriga o leitor a prestar maior atenção e concentração para acompanhar o passo do erudito. Mas nesta última obra, mesmo sem renunciar ao rigor do estudioso, o discurso corre mais fluido e direto, com duas consequências. A leitura é simplificada e o efeito desestabilizante torna-se ainda mais amplificado. Então, a Bíblia não é um livro sagrado. Não somente na Bíblia não se fala da criação, e ainda mais, na Bíblia nem se fala de Deus. 3 conceitos desorientadores que o autor justifica e explica com citações, referências textuais e exemplos. Muita coisa, né, gente? Isso é um trecho desse prefácio. Então, o Bilino realmente é bastante polêmico, né? E quem é, gente, Mauro Bilino? Bom, ele nasceu em Torino em 13 de setembro de 1950, então ele é um virginiano como eu, né? Ele é um ensaísta e tradutor de hebraico bíblico. Bilino realizou a tradução interlinear de 17 livros do texto massorético da Bíblia ou dos 12 profetas menores. É conhecido por ser autor de livros sobre a Bíblia, em que, por um lado, desafia a confiabilidade das escrituras e, por outro, especula hipóteses sobre neoevemerismo, paleoastronáutica e criacionismo não religioso. Eu vou explicar esses 3 termos aqui mais para o final do vídeo, para vocês entenderem sobre o que nós teremos falado. Ele também é coautor de quadrinhos, olha só que interessante, baseados em seus livros. Ele atuou em Creators the Past, um filme ainda não lançado, com a participação de Gerard Depardieu, William Shatner e Bruce Payne. E ele tem, o Bilino, um canal no YouTube, que foi criado em 2020, mas já tem mais de 11 milhões de views, né, de visualizações, que se chama Il Vero Mauro Bilino, que eu vou deixar, inclusive, na descrição do vídeo aqui o link desse canal para que vocês possam acessar. E tem até atenção especial para um vídeo bem recente dele que eu vi, antes, mais recente desde que eu gravei esse vídeo, chamado Mauro Bilino Bereshit My Beginning, e em que ele fala do seu estudo de anos no texto bíblico, com ênfase no Gênesis, e ainda analisa a tradução dos termos Elohim, Yahvé, e a sua relação com a editora católica São Paulo, que ele trabalhou durante anos e fez as tais traduções. E até vou deixar o e-mail dele, ilveromaurobilino@gmail.com, para quem quiser, né, ter algum contato com ele. Bom, mas aí, o que realmente, né, digamos assim, nos interessa é o que o livro tem a nos dizer, né? E aí tem algumas coisas na própria introdução do livro, né, que o Bilino fala para que a gente possa ter uma ideia de algumas coisas que eu vou colocando, né? E a mais interessante é porque o livro tem o título de que a Bíblia não é um livro sagrado. Por que motivo não seria, né? E ele mesmo diz no início do livro que na acepção comum a Bíblia é o Antigo Testamento, e como o resto dos outros livros é conhecida pela definição sintética de Evangelhos e Novo Testamento. Bom, nesse trabalho o termo Bíblia, usado por comodidade, indica justamente o Antigo Testamento, ou seja, ele se detém basicamente na parte da Bíblia que nós chamamos de Antigo Testamento. Ele não vai chegar a falar do Novo, gente. Por isso que ele faz essa ressalva, né, essa explicação. Para o significado do termo sagrado, recorro às definições contidas nos dicionários da língua portuguesa. Sagrado, segundo o Novo Dicionário Aurélio, que se sagrou ou que recebeu a consagração, concernente às coisas divinas, à religião, aos ritos ou ao culto sacro-santo. Segundo o dicionário Priberan, que recebeu a consagração, que se sagrou, relativo ao culto religioso, sacro, santo, que é diferente de pagão ou profano, né? Que inspira ou deve inspirar grande respeito ou veneração.
sacro, santo. E sagrado, segundo o dicionário Michaelis, que recebeu a sagração, que se sagrou, relativo, inerente, pertencente, dedicado a Deus, a uma divindade ou a um desígnio religioso, a escritura sagrada. Digno de veneração ou respeito religioso pela associação com Deus ou com as coisas divinas. Santo, santificado. Bom, a leitura deste trabalho e dos anteriores, o autor, como ele mesmo fala, coloca em evidência como a divindade, entre aspas, espiritualmente falando, não está presente no Antigo Testamento. E que, principalmente, não há Deus, não há culto algum destinado a Deus. Essa é a afirmação de Mauro Villini em todas as suas obras, praticamente. Há a obediência temerosa, direcionada a um indivíduo que se chama Yahvé, que pertence ao grupo dos Elohim, seres de carne e osso que nunca são definidos como deuses em termos espirituais. O livro do Eclesiastes, que na Bíblia hebraica é chamado Kohelet, em seguida afirma com uma clareza que não deixa espaço a dúvidas que o homem nada tem a mais, seja alma ou espírito, em relação aos animais, e que depois da morte homens e animais vão para o mesmo lugar. Então, segundo Eclesiastes, capítulo 3, versículos 19 e 20. Aqui. E é por isso, então, que o título afirma peremptoriamente que a Bíblia não é um livro sagrado, tomando como ponto de referência o significado comum do termo. Os significados que muitos atribuem subjetivamente ao termo sagrado não podem ser considerados, porque tudo aquilo que se refere à comunicação deve ter em conta o valor formal de cada termo, compartilhado de modo não subjetivo ou pessoal. Caso contrário, verifica-se uma total impossibilidade de comunicar e de nos entendermos sobre o significado dessa comunicação. Bom, aí vamos ver então, segundo ele, neste caso, o que a Bíblia é, então, se não é um livro sagrado. Aí ele diz, em trechos mais adiante, o seguinte: cada vez mais pessoas me perguntam, Mauro, mas a Bíblia é realmente uma história inventada? Após haver passado muitos anos como tradutor de hebraico massorético, publicado 17 livros do Antigo Testamento traduzidos da Bíblia hebraica Stuttgartensia, do Códice de Leningrado, por parte das Edizioni San Paolo, publicado 3 livros sobre a Bíblia, 3 anos de atividade pública e mais de 30 mil livros vendidos, lanço este trabalho que não posso definir realmente como um livro, mas antes como uma palestra feita com o teclado ao invés do microfone. Gostei muito dessa definição dele, bem interessante mesmo. É uma dissertação sobre vários temas, feita com a intenção de evidenciar a questão básica que diz respeito à nossa relação com aquele livro, sobre o qual eu faço a seguinte pergunta: os detentores do conhecimento narraram o que realmente está contido nele? A resposta para mim é óbvia, absolutamente não. Eles não somente se limitaram a não contar, como foram além disso. Intencional e despudoradamente inventaram o que não há. Esse é o motivo da escolha de um título assim tão afirmativo e aparentemente provocatório. Por exemplo, se escrevo que Yahvé amava toda a humanidade, o que contrasta com todo o Antigo Testamento, os críticos calam-se. Mas se escrevo que Yahvé ordenou um massacre de mulheres, idosos e crianças, o que repetidamente foi afirmado no texto e aconteceu realmente, de imediato me pergunto onde está escrito e qual o contexto onde se insere tal acontecimento. Repreendem-me, afirmando categoricamente que o texto tem de ser interpretado, entendido, eventualmente tem de ser lido alegórica ou metaforicamente, colocado no momento histórico e cultural no qual aconteceu, tem de ser estudado, para dele se obter o significado profundo, esotérico, etc, etc. Sempre é assim. Eu falo coisas parecidas no meu livro Elohim Israel exatamente por causa dessas questões. Nunca ouvi dizer que o primeiro versículo do Gênesis tivesse um significado alegórico. Contudo, justamente aquele versículo contém uma afirmação que nada tem a ver com aquilo que nos foi transmitido, ou seja, não fala sobre a criação, mas de outra coisa. Aí ele até pede que se analise o trabalho anterior dele, que se chama Não Existe Criação na Bíblia, em que ele conta mais essa questão. Enfim, a essência do comportamento dos dogmáticos é a seguinte: aquilo que agrada pode e deve ser lido ao pé da letra, tal como está escrito, enquanto o que não agrada exige análises examinadas a fundo e interpretações de tipos diferentes. Como eu sempre digo e escrevo, sei que não sou o dono da verdade e sei também que posso cometer erros, dos quais ninguém está livre. Ao mesmo tempo, sem presunção, estou ciente de ter amadurecido nas últimas décadas, pelo menos no que se refere àquele módico conhecimento que é suficiente para revelar
os evidentes enganos alheios. Disso são testemunhas dos 17 livros das minhas traduções publicados pelas Edizione São Paulo. Bom, tem duas coisas importantes que eu quero destacar nesse começo do trabalho dele. Primeiro, em relação às questões alegóricas da Bíblia, não só do Antigo Testamento no meu caso, né? Mas de tudo. Mas vamos pegar o Antigo Testamento, que é o ponto aqui hoje. Existe gente que acha que a Bíblia deve ser interpretada literalmente. Existe gente que acha que ela é 100% alegórica e nada deve ser interpretado, digamos, literalmente. E aí fica muito diferente o que sai disso, né, gente? A interpretação que sai disso é realmente muito diferenciada. Eu, que transitei por essas duas visões ao longo da minha vida, hoje me coloco numa posição mais ou menos no meio da questão. Eu acho que tem trechos incrivelmente alegóricos na Bíblia, por exemplo, o livro de Apocalipse, muitos livros proféticos, inclusive, né? Mas há muitos outros livros que seriam realmente literais, e eu concordo com o menino nesse ponto, que a gente deveria analisá-los dessa forma. Mas também, um terceiro ponto que a gente tem que considerar, são as imprecisões históricas. Eu não acredito que a Bíblia seja uma precisão histórica. Como diz o próprio Bilino, se não é um livro sagrado, então não é a palavra de Deus e não é perfeita, né? Até porque ela foi modificada o tempo todo, ele vai falar isso em trechos que eu vou apresentar daqui a pouquinho. Então, eu me coloco numa análise do que se chama de colcha de retalhos, né? Se diz no meio, até no meio espiritual, quando a gente analisa, até na Teosofia Blavatsky falava, né, que a Bíblia nada mais é que uma colcha de retalhos, e que tem as suas imprecisões ou até manipulações. Aliás, quem disse muito isso foi Israel Finkelstein, no seu livro A Bíblia Desenterrada, do qual eu até já fiz vídeo aqui, inclusive. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de fazer considerações. O outro, que é um ponto muito positivo aí, é quando o Bilino diz que ele não é o dono da verdade, né? Não está preocupado com essa questão e pode cometer erros, né, dos quais ninguém está livre, não tem presunção, está ciente de que amadureceu nas últimas décadas. Ótimo, isso é uma grande coisa, muito importante mesmo. Então, acho que isso é um dos motivos desse livro merecer um episódio aqui, um episódio bem especial, inclusive. Ok, gente? Vamos continuar na análise. Mais adiante, ele pergunta: a Bíblia é digna de crédito? E vamos ver em que sentido ela seria, então. Como já foi antecipado, uso por comodidade o termo Bíblia, referindo-me ao Antigo Testamento, e começo por afirmar desde já que o mesmo foi objeto de um colossal engano. É um trabalho de ocultação praticado ao longo dos séculos, então houve manipulação, né, gente? Por parte de quem quis utilizar aquele conjunto de escritos para fins que nada têm a ver com a espiritualidade, ainda que o termo espiritualidade tenha sido amplamente usado, mas de maneira enganosa, ou pelo menos errada, por parte de quem age de boa fé. O que conhecemos do Antigo Testamento é aquilo que os poderosos de cada época nos quiseram transmitir a partir dos teólogos hebreus que deram início à elaboração da doutrina monoteísta até as estruturas atuais, que agem através de sistemas de pensamento teológicos e ideológicos desprovidos de qualquer tipo de fundamento. Só a mistificação sobre o texto bíblico tornou possível a sua difusão. Começo por retratar uma confusa realidade que nada tem a ver com as traduções. Os católicos tendem a acreditar que são verdadeiros os 46 livros do Antigo Testamento, ou seja, inspirados pelo suposto Deus bíblico, enquanto o cânone hebraico aceita somente 39, porque não reconhece como verdadeiros alguns daqueles livros que os cristãos, pelo contrário, aceitam como inspiração de Deus. Tobias, Judite, Sabedoria, Baruch, Eclesiastes ou Coelet, o primeiro e o segundo livro dos Macabeus e mais algumas passagens de Esther e Daniel. Portanto, antes mesmo das traduções, possuímos tantas Bíblias quanto as possíveis e tomamos conhecimento de que todas elas, com as suas inumeráveis variações, são declaradas indiscutivelmente verdadeiras por aqueles que vivem dentro das tradições que as aceitam. Essas primeiras indicações seriam por si próprias suficientes para nos fazer compreender que a Bíblia na qual temos de acreditar depende do período histórico e do lugar geográfico onde nascemos, ou seja, que não existe um absoluto
porque é sempre alguém que decide por nós, indicando-nos de maneira dogmática qual deve ser a verdade e onde ela se encontra. Mas a situação não é assim tão simples. Os textos bíblicos mais antigos que possuímos são aqueles que foram encontrados nas grutas de Qumran. Alguns deles remontam ao século II a.C. Agora, entre o texto de Isaías encontrado nestes rolos e o texto de Isaías redigido pelos maçoretas, existem mais de 250 variações, entre as quais palavras inteiras que se encontram no primeiro e não no segundo, e vice-versa. Bom, e aí eu escolhi dentro do livro de Bilino um certo número do que eu chamei de então, erros bíblicos, vamos dizer assim. Vou deixar ele aqui um pouquinho na imagem para a gente. Que erros bíblicos seriam esses? Vamos ver algumas coisas que ele coloca. Analisaremos agora uma narração conhecida mesmo por quem não está familiarizado com a Bíblia. A história de Davi e Golias. No primeiro livro de Samuel, no capítulo 17, narra-se que o jovem Davi derrota o gigante Golias com um golpe da sua funda e depois mata-o, cortando-lhe a cabeça com sua própria espada. Contrariamente, no capítulo 21 do segundo livro de Samuel, lemos com surpresa que quem matou Golias foi Elhanan, e não Davi. Porém, a surpresa não termina aqui. No primeiro livro de Crônicas, no capítulo 20, está escrito que Elhanan matou Lami, o irmão de Golias, e não Golias. Em suma, este é somente um exemplo da confusão que muitas vezes os redatores bíblicos não perceberam. Provavelmente. E também porque diferentes copistas transcreviam livros diferentes e, portanto, não percebiam as evidentes contradições. Mesmo assim, há quem afirme com ingênua segurança que a Bíblia é magnífica porque é inspirada por Deus e por esse motivo nunca erra. Que coisa, né, gente? Podemos falar dessa ingenuidade, ou melhor, temos de defini-la como astúcia, que se baseia sobre a certeza substancial de que os fiéis não leem a Bíblia, mas antes se satisfazem com as explicações dos exegetas oficiais e credenciados. A teologia monoteísta foi, na realidade, inserida artificiosamente ao longo dos séculos e os maçoretas adaptaram-se a ela, favorecendo assim a chamada tradição. Para termos mais uma confirmação da inverossimilhança desta chamada tradição, relembro as palavras do professor Zer sobre as variações produzidas com o objetivo de esconder intencionalmente a multiplicidade dos Elohim, o Deus único hipotético da tradição, para introduzir a ideologia monoteísta que não está presente absolutamente nos textos mais antigos. O cristianismo e o judaísmo estão distantes um do outro sob muitos pontos de vista, mas ambos contribuem com eficácia para a difusão dessa falsidade básica, embora por motivos e com finalidades distintas. Uma pessoa que pertence à comunidade hebraica romana informou-me que os próprios maçoretas tiveram de atuar intensamente sobre os textos bíblicos para ocultarem o seu verdadeiro significado, demasiadamente cruel e concreto para ser aceito. Tão cru e tão concreto que era considerado uma fonte arriscada, um perigo para o mundo hebreu. Ele evidenciou que era uma questão de vida ou de morte, obviamente concernente não apenas aos próprios maçoretas, como a todo o povo hebraico. Durante os séculos de atividade dos maçoretas judeus, que foi do século VI ao século IX depois de Cristo, o povo de Israel estava espalhado ao longo do litoral do Mediterrâneo e na Europa, ou seja, nos territórios onde as duas religiões, cristianismo e islamismo, estavam a disputar a supremacia, lutando com violência e brutalidade incríveis. Milhares de litros de sangue foram derramados entre cristãos e muçulmanos em nome do próprio Deus. Naquela situação, os sábios hebreus tiveram obrigatoriamente de compatibilizar o próprio texto com as duas religiões e assim fizeram. Ocultaram parcialmente a sua crua realidade, tornando-a aceitável e utilizável por parte das teologias vencedoras que estavam pouco a pouco a estabelecer-se. Além dos diversos aspectos que se referem aos conteúdos, a principal falsidade, grande, enorme, que foi inteligentemente elaborada e propalada até fazer com que se tornasse numa certeza profundamente enraizada nas almas é a seguinte: a Bíblia é um texto que usa uma linguagem críptica
repleta de verdades espirituais profundas, ocultas, misteriosas, apresentadas de forma alegórica, metafórica, com uma linguagem muitas vezes iniciática que precisa de interpretações e conhecimentos que não estão disponíveis nem acessíveis a todos. Enfim, de acordo com esta visão artificiosa que foi aplicada, o trabalho de um exegeta deveria consistir em escavar profundamente no texto, procurando os significados ocultos que estão reservados a quem tem a capacidade de compreender e a quem, não por coincidência, depois se atribui o direito de divulgar de acordo com modalidades e tempos que a ele cabe sempre decidir. Ou seja, Bilino está contestando aqui esse aspecto alegórico, metafórico, críptico, iniciático até do Antigo Testamento. Aí continua ele. Anos a traduzir do hebraico massorético para as edições de São Paulo geraram em mim a convicção diametralmente oposta em relação a esse aspecto iniciático, metafórico, alegórico. Na minha opinião, diz Bilino, o verdadeiro trabalho de um exegeta livre dos condicionamentos dogmáticos não prevê a pesquisa de significados ocultos, mas, pelo contrário, a libertação do texto bíblico de todas aquelas superestruturas teológicas, ideológicas, esotéricas e espirituais que foram elaboradas artificiosamente ao longo dos séculos. Portanto, esta é a minha hipótese de trabalho. Repito que se trata de uma hipótese. Deixo as supostas verdades para os dogmáticos, para a qual exijo os mesmos direitos concedidos às outras chaves de leitura, principalmente diante de um dado realmente evidente. Nenhuma das denominadas tradições possui a verdade, visto que as discordâncias entre elas continuam abertas, profundas, muitas vezes violentas e, em todo caso, irremediáveis. Todas as doutrinas tradicionais compartilham um único dado básico. Foram elaboradas para esconder a verdadeira evidência textual, muitas vezes desagradável de maneira alguma espiritual, e, portanto, não aceitável por parte de quem não tem como finalidade a verdade, mas a construção de um sistema de controle de cada mente e de todo o contexto social. Vejam só que interessante, gente. Bom, eu acho que muito do que ele coloca faz sentido, muita coisa que é dita como alegórica ou é uma interpolação, ou é uma manipulação, ou é um erro, ou não deve ser visto de forma alegórica, né? Ou nós também não entendemos direito o que eles queriam dizer com aquilo, porque são línguas que já se foram, né? O hebraico, o aramaico, então isso também faz sentido. Mas não tem como discordar do Bilino de que tudo isso tem manipulação. Eu não tenho como discordar. O próprio Renan, que vai falar daqui a pouquinho, vou colocar a gravação que ele me mandou, né? Não tem como discordar também de tudo isso, né, gente? Não temos como discordar. Vou deixar aqui a capa do livro dele, vamos ler mais uns trechinhos interessantes aqui. A Bíblia tem de ser considerada pelo que é, ou seja, um dos muitos livros escritos pela humanidade. Anos de traduções amadureceram em mim esta convicção. É um entre tantos livros escritos pelos povos do passado. Um entre tantos livros onde estão contidos os elementos essenciais da história do homem, elementos que, como diremos brevemente, pertencem às narrações dos povos de todos os continentes da Terra. Portanto, a Bíblia não é um único, né, algo único, sem digamos, é uma coxa de retalho, como dizia Blavatsky, né? Não é um único. Nem muito menos a fonte de origem das narrações de outros povos, como afirmam alguns ideólogos que pretendem colocar o conhecimento ao serviço da sua própria convicção. A verdade é exatamente o contrário, como ele acaba mostrando no livro, né? Então, a Bíblia não é fonte de narrações ou fonte de origem, mas ela, inclusive, fez muito plágio de narrações mais antigas, né? Como a do dilúvio e outras que a gente vai vendo. Eu falo no Elon Israel, outros autores falaram e Bilino também fala. Continua ele. Este é o motivo que determinou a necessidade de criar as superestruturas convenientes, inclusivamente a falsa ideia de que a Bíblia contém verdades escondidas de caráter metafísico e mistérios conducentes ao âmbito divino. Nada disto se encontra naquele livro. Os antigos autores bíblicos não falavam de Deus ou de religião, mas narravam uma história com os instrumentos linguísticos e culturais que tinham à disposição. E ele vai dizer em que sentido ele quer dizer que a Bíblia não fala de Deus daqui a pouquinho. Mas ele fala um pouquinho do dilúvio, por exemplo.
O dilúvio bíblico não foi universal, mas antes um evento localizado. Basta pensar que quando Noé alcançou terra firme, livre das águas, pegou numa grande quantidade de animais e queimou-os em sacrifício aos Elohim, ofertando-os como presentes. Está em Gênesis capítulo 8, versículo 20. Sendo que mais adiante, nós entenderemos quem eram os Elohim e por que razão a fumarada lhes seria agradável. Ele fala isso no livro depois. Sempre me perguntei por que motivo queimara ele os animais que tivera tanto trabalho para salvar e abrigar na arca. Não seria só por isso ridículo? Evidentemente ele encontrou mais animais a ficar fora, né? Quando desceu, aqueles que não tinham sido atingidos por aquela inundação. Limitada, portanto não era universal. Aí sobre Deus, mais adiante, no livro, ele esclarece o seguinte. Esclareço que a existência de Deus não é o tema do meu trabalho. Ocupo-me da Bíblia e se afirmo que aí não se fala de Deus, não é que pretenda negar a sua existência. Digo simplesmente que aquele livro não se lhe refere. A existência ou não de Deus não depende, não deveria depender de um livro, porque isso seria dramático, principalmente quando vem a saber-se de que modo aquele livro se formou ao longo dos séculos. Então deixe bem claro isso. Ele não está dizendo que não acredita em Deus, mas ele não acredita que Deus é falado na Bíblia, naquela Bíblia que ele está contestando. E concordo com ele que se fazer depender a existência ou não de Deus de um determinado livro, sabendo, né, a história dramática desse livro, realmente é muito complicado. Né? Em seguida ele fala, a Bíblia não fala de Deus, a Bíblia não é um livro de religião. Assim afirmam publicamente os filólogos hebreus que intervêm na internet, nos fóruns e nos blogs, inclusivamente aqueles cujo objetivo declarado é confrontar a difusão desta minha chave de leitura literal que põe em discussão todo o sistema ideológico e teológico sobre o qual estamos a falar e que coloco ao lado daquele tradicional. Tudo isso oferece ao leitor ocasiões de reflexão úteis para construir as suas próprias ideias pessoais e livres dos esquematismos onde foi enjaulada toda a questão bíblica. E quando ele diz que a Bíblia não fala de Deus, vocês vão entender daqui a pouquinho. A Bíblia narra a história do relacionamento entre um colonizador-governador chamado Yahvé, palavras de Bilino, e um grupo de pessoas que, afadigadamente, ele transformou num povo, dando-lhes uma identidade. A parte da Bíblia que narra os acontecimentos históricos mais distantes que os relatores bíblicos reproduziram através das narrações sumérico-acádicas muito mais antigas, ou seja, plagiaram dali, né? É substancialmente um livro de crônica que descreve as origens da humanidade, a produção de um grupo étnico especial e os subsequentes acontecimentos vividos por um povo que estabeleceu um relacionamento, aliança com um dos Elohim, aquele que é conhecido precisamente pelo nome de Yahvé. Então, fica claro aqui que, para Bilino, a Bíblia não é um livro sagrado, não é um livro de religião e não é um livro que fala de Deus, mas é um livro de crônicas. E aí, então, ele dá a sua interpretação na sua tese sobre isso, né? Continua ele sobre Yahvé. Este indivíduo, longe de ser o Deus espiritual, transcendente, criador do céu e da terra, era de carne e osso. Pertencia a um grupo de colonizadores, governadores, vigilantes que a Bíblia refere pelo nome de Elohim. Nas Bíblias que temos em casa, encontramos o termo Deus, no singular, como equivalente do vocábulo Elohim, plural. Disso eu falo, né, no meu livro do Rei Israel, que surge no texto hebraico esse nome. Quando nas nossas Bíblias encontramos os termos Senhor ou Eterno, em hebraico surge Yahvé. Conforme já enfatizei, não é por acaso que a Igreja Romana quer deixar cair este termo progressivamente em desuso. É necessário dizer também que o nome Yahvé aparece nas histórias bíblicas quando a língua hebraica ainda não existia e que foi escrito muitos séculos após ter sido pronunciado, cerca de 3 séculos, na melhor das hipóteses, usando somente as consoantes, recebendo os sons vocálicos, enfim, 1700 anos mais tarde. Fazendo uma pausinha aqui, porque, né, para quem já viu alguns dos meus vídeos e meus livros, a língua hebraica ela praticamente só escreve as consoantes das palavras, sendo que as vogais, que obviamente elas possuem, são transmitidas oralmente. Então, no caso das palavras, a gente escreveria as consoantes e se aprende, né, na época da escola, ainda hoje, né, antigamente era transmitido de pai para filho, as vogais correspondentes a cada grupo de consoantes.
É isso que ele quer dizer aqui. É uma característica do árabe, do hebraico, do aramaico, né? Era do fenício também. Então, é uma forma bem diferente de escrever, né, digamos assim. Óbvio que as palavras têm vogais, mas só se escreve consoantes ou semivogais. Né? A Bíblia narra a história do relacionamento entre este indivíduo, né, Yahvé, e um povo que lhe foi confiado. Isso aparece no Deuteronômio 32, versículo 8 seguintes, onde se diz que Elion distribuía entre as nações as suas próprias heranças ou atribuições e fixava os confins dos povos. O versículo hebraico, Deuteronômio 32, versículo 9, não diz que foi Yahvé quem escolheu, como geralmente se faz crer, mas que a parte que lhe foi dada correspondia àquele povo. Isso faz supor que ele não deveria estar sequer entre as entidades mais importantes e influentes. Bom, a gente sabe, né? Mais uma vez fazendo uma pausa, segundo Israel Finkelstein e outros autores, que muito provavelmente o Deus dos hebreus ali, né, na época do deserto e tudo, era um Deus tribal, simplesmente. O Deus de vários povos ali. Não era um Deus universal. Isso aconteceu depois do exílio da Babilônia, que houve uma manipulação para que isso fosse visto dessa forma. Aí continua Bilino. Como prova disso, cito a tradução da Jewish Publication Society, que, referindo-se ao povo que lhe foi atribuído, menciona textualmente: encontrou numa região deserta, numa desolação vazia e gritante. Portanto, encontrou a sua parte, halak, dispersa no deserto. Halak, né, essa palavra. A versão feita pelos próprios tradutores hebreus não deixa espaço a dúvidas. A parte que Yahvé recebeu de Elion não era importante. Esse último é um termo hebraico que nas Bíblias é traduzido como Altíssimo, mas que significa literalmente Elion, né? Aquele que está em cima. E é usado, por exemplo, para indicar a parte superior de uma cidade, como em Gênesis 16:5. Ou um quarto que se encontra numa posição elevada em relação aos outros. O uso do superlativo absoluto altíssimo, Elion, revela-se forçadamente teológico. Elion era o comandante e, como tal, definia os confins dos povos, atribuindo os territórios às várias nações. Interessante. Aí ele fala mais um pouquinho sobre isso em outros trechos. De acordo com a doutrina tradicional, Deus, com o nome de Elion, define e divide territórios e nações. Porém, o mesmo Deus, mas agora com o nome de Yahvé, atribui a si mesmo uma pequena e insignificante parte entre esses povos. Substancialmente, segundo a doutrina, esse Deus cria toda a humanidade, mas decide ocupar-se somente de uma parte dela. Se tudo terminasse aqui, poderíamos fingir que aceitávamos a ideia de que este Deus, com escolhas absolutamente estranhas e pouco universais, por motivos insondáveis, se interessava particular e exclusivamente por aquela gente dispersa num território deserto, e que na imperscrutabilidade misteriosa do seu pensamento perdera simultaneamente o interesse pelos outros povos. Mas nesse caso, seria ainda o Deus de todos? Se nos livrarmos do dogmatismo teológico e ideológico, toda a situação se apresenta clara e coerente. Isso porque Elion não é um Deus perturbado mentalmente, mas o Senhor do Império dos Elohim, e como tal, divide as nações. Naquela conjuntura foram atribuídos a Yahvé, um dos Elohim, segundo Bilino, um povo e um território que não o satisfizeram. Então, para ele, Yahvé, um dos Elohim, recebeu uma parte da terra e ele não ficou satisfeito com isso, achou que não era suficiente. Bom, portanto, prepara uma série de ações com o objetivo final de conquistar uma terra melhor e ampliar os seus domínios, ou seja, comportou-se como um simples conquistador e governador que pretendia ampliar o seu poder territorial. Essa é uma das bases da tese de Bilino. Aí, Yahvé, então, assim como falava cara a cara com Moisés, apresenta-se a Abraão como um simples homem que come, bebe, caminha, cansa-se, suja-se, tem de descansar, lavar-se, etc. Isso lá em Gênesis capítulo 18. O mesmo acontece com Gideão, lá em Juízes capítulo 6. Yahvé também se apresenta diante dele na sua fisicalidade bípede, feita de carne e osso, porém o aspecto interessante da narração é que Gideão não o reconhece e pede prova da sua identidade. Naquela passagem, temos inclusivamente a utilização de um verbo que representa o ato de Yahvé se sentar para esperar o retorno de Gideão,
que tinha ido buscar comida para fazer aquela verificação de que necessitava. Quando Gideão voltou de casa, dispôs a carne e o pão sobre uma rocha e rorou-os com o caldo do cozimento, e o ajudante de Yahvé, estendendo um instrumento parecido com um pequeno bastão, incinerou tudo, sendo esta a prova da identidade deles. Como podemos notar, trata-se de uma prova exclusivamente mecânica, tecnológica, de modo algum espiritual, milagrosa ou metafísica. Interessante aqui, inclusive, a história do bastão que ele teria, então, né? Esse instrumento incinerado, tudo me lembra alguns casos da ufologia em que os seres dos UFOs foram vistos com ou um bastão ou algum tipo de esfera com o qual eles podiam paralisar, soltar algum raio, alguma coisa. Muito interessante esse ponto aqui. Continua Bilino. O indivíduo que conhecemos com o nome de Yahvé, de fato, não era e não é Deus, mas um dos Elohim. E ele reafirma isto de cada vez que se apresenta, definindo-se o Elohim exclusivo daquele povo e não das outras nações. Mas quem eram esses Elohim? Então a gente fica perguntando nessa tese do Bilino e de outros, inclusive. Esses Elohim eram uma casta de indivíduos que agiam sob o comando de Elion, termo que, como já foi dito, significa aquele que está em cima, né, superior, que as traduções usam como o epíteto, com o epíteto altíssimo. Sob seu comando durante o período de Peleg, segundo Gênesis 10, 25, o planeta foi repartido em governadorias, conforme Deuteronômio 32:8. Quem eram esses Elohim que foram transformados em Deus? Então, segundo Bilino, ele mesmo pergunta. Quais eram as suas características e como agiam? Em relação aos personagens sobre os quais nos ocupamos, digamos que os Elohim, agora ele vai fazer algumas afirmações sobre eles e vai descrever os Elohim. É bem interessante isso. Os Elohim não eram um Deus único, como a teologia afirma há 2 milênios, mas uma pluralidade de indivíduos de carne e osso, uma multiplicidade evidenciada clara e inequivocamente em várias passagens do Antigo Testamento. Até se diz, por exemplo, que possuíam acampamentos nas zonas limítrofes, que patrulhavam com as suas tropas. Os autores antigos sabiam que esses indivíduos tinham acampamentos, e isso também é referido expressamente nos textos de Qumran, onde se diz que eles são honrados em todos os acampamentos dos Elohim e reverenciados pela Assembleia dos Humanos. E parece bem claro realmente essa história do acampamento dos Elohim. Isso aparece na história do deserto também, né, do Êxodo. Me chamou muita atenção quando eu li, ainda bem jovem, um livro do falecido ufólogo Fernando Cleto Nunes Pereira sobre a Bíblia e os discos voadores. É um livro até bem conhecido, um dos primeiros sobre, digamos, ufoarqueologia ou paleoastronáutica que eu li na minha vida, junto com o livro Eram os Deuses Astronautas, de Eric von Däniken. Continua Bilino sobre os Elohim. Eram indivíduos que viviam durante tanto tempo que foram considerados imortais, mesmo se não o eram. Nos meus trabalhos anteriores foram citadas as passagens da Bíblia onde se diz claramente que os Elohim, ou seja, o suposto Deus das teologias, morrem como todos os homens, segundo ele isso no Salmo 82. Para superar esse obstáculo, os incorrigíveis afirmam que nesta passagem bíblica o termo Elohim não significa Deus, mas juízes, porque o Salmo deixa claro que os Elohim citados nesse Salmo 82 morrem. Para evitar dar a entender que os Elohim morrem, eles dizem que aqui, então, como diz o Bilino, o termo Elohim não é aplicado a Deus, mas aos juízes, que eram humanos. Bom, segundo o Bilino, isso é um estratagema dos tradutores, né, dos interpretadores, dos exegetas. A exegese tradicional, continua Bilino, desta passagem, representa um exemplo paradigmático da subserviência para com o dogmatismo. A filologia que opera para fornecer elementos à teologia afirma que, sem dúvida alguma, o termo Elohim representa uma forma particular de plural que, na verdade, remete para um singular Deus. Né? Se chama na teologia de plural majestático, que é uma coisa que, para mim, não engulo isso. Nem o Bilino engole essa história. Continua ele. Os Elohim não são homens, são seres bem distintos dos Adam, dos seres humanos da Terra. Né? Vivem mais tempo, le olam, ou seja, por muito tempo no passado e no futuro, segundo a língua hebraica, mas têm a mesma natureza mortal. Os Elohim
eram indivíduos que viajavam em carros voadores, definidos então pelas palavras hebraicas Ruach, Kavod, Merkavah, os quais foram dedicadas a análises, né, atentas e pormenorizadas em vários capítulos dos meus livros anteriores, segundo Billy. O Kavod é traduzido habitualmente como glória de Deus, mas lembramos que a narração do Êxodo revela que a chamada glória de Deus podia ser vista mediante agendamento e que, além disso, matava quem ficasse à sua frente, quem estivesse perto quando ela passava, e ainda que podia ser vista por trás após ter passado, sendo também possível salvar-se dos seus efeitos mortais simplesmente escondendo-se atrás de uma banalíssima pedra, a qual garantia, portanto, aquilo que o próprio Deus não era capaz de assegurar, segundo Êxodo 33. O professor Jeff A. Benner, fundador do Ancient Hebrew Research Center, além de autor do Ancient Hebrew Lexicon of the Bible, escreveu sobre o Kavod e, relacionando a narração do Êxodo com os Salmos 3 e 24 e o capítulo 29 de Jó, descreve-o como um carro pesado que serve tanto para o ataque como para a defesa. Esse Kavod seria uma espécie de Merkavah, digamos assim, né, de carro celeste. O reverendo presbiteriano Barry Downing, padre cristão, teólogo, físico, especializado em relações entre ciência e religião, homem de fé cristã que exerce o seu ministério, não tem dúvidas em dizer que a religião mosaica é o fruto de um encontro entre aquela gente com um OVNI guiado por inteligências de proveniência extraterrestre. Na Bíblia, os Elohim nunca são considerados deuses. Na realidade, eles eram originariamente objeto de respeito e de submissão, exclusivamente por causa do seu grande poder, garantido pela tecnologia de que dispunham e que incutia terror. Eram temidos também por causa da sua crueldade, e a Bíblia testemunha inequivocamente essa característica. Yahvé, definido como o guerreiro, não tinha escrúpulos em comandar verdadeiros extermínios de pessoas indefesas, conduzindo operações que hoje em dia classificaríamos sem dúvida alguma como limpeza étnica, conforme pode ser visto nos livros de Crônicas, Samuel, Reis, etc. Bom, outras características dos Elohim. Os Elohim não se ocupavam de temas como a religião, a espiritualidade e o além, no sentido moderno desses termos. O seu objetivo principal era a definição de estruturas de poder distribuídas em vários territórios, sobre os quais se desenvolveram sucessivamente diferentes civilizações e, para realizar esse objetivo, moviam-se em busca das terras e das populações que os servissem. Os Elohim eram indivíduos que conheciam as leis da natureza e do cosmos, as quais transmitiam somente aos seus seguidores fiéis, dando assim início à casta dos reis, governadores, sacerdotes, os chamados iniciados no conhecimento precisamente. Entretanto, este saber era eminentemente científico, concreto, material, ou seja, útil para o cotidiano dos seus governadores ou para suas exigências específicas de viajantes no espaço. Nada tinha a ver com os supostos conhecimentos de caráter espiritualista que foram elaborados no decurso da obra de ocultação que estamos a evidenciar e a denunciar. Aqui fica bem claro qual é a tese de Bilino em relação a tudo isso. E sobre o Yahvé ele diz mais adiante. Yahvé, longe de ser o Deus único e transcendental, não era senão mais um entre eles, os Elohim, aquele que tinha recebido a função de governar sobre um território definido. Mas, na verdade, nem podemos realmente ter a certeza disso, já que poderia ter-se atribuído autonomamente o poder sobre um território e um povo que ninguém lhe otorgara, tanto que na análise da estratégia para conquistar a famosa Terra Prometida, nos evidencia todo o seu cuidado em não chamar a atenção de seus colegas rivais mais poderosos do que ele, os quais governavam sobre nações circundantes como o Egito e a Mesopotâmia. Ele tinha consciência da sua situação e era literalmente obcecado pelo medo de que o seu povo o abandonasse para seguir os outros Elohim. Por esse motivo, constantemente os ameaçava de morte e continuava a matar os traidores sem piedade. Como pode verificar-se em duas citações que estão em Deuteronômio 13, 7 e seguintes e Números 25, 1 e seguintes. Bom, portanto, torna-se claro para todos, segundo Bilino, que os Elohim eram originalmente ao mesmo tempo três coisas.
legisladores, governantes e juízes. Legisladores que ditavam as regras e as normas com plena autonomia decisória. Governantes, ministros encarregados dos vários aspectos do poder que aplicavam leis diretamente ou através dos seus subordinados, como por exemplo Jetro, Moisés, etc. E juízes, que prescreviam, executavam e verificavam o respeito pela lei ou mandavam executar as respectivas penas e punições. Isso não pressupõe que os Adão, que é como eles chamam os seres humanos da Terra, fossem particularmente evoluídos, como os teólogos e ideólogos monoteístas devem necessariamente fazer supor, mas o oposto. Bom, aí ele fala sobre o primeiro mandamento. O primeiro mandamento foi oportunamente reelaborado pela tradição para fazer com que coincidisse com a visão monoteísta. Todavia, é importante saber que em hebraico soa diferente. A versão que nos foi transmitida é a seguinte: Eu sou o Senhor teu Deus, não terás outro Deus diante de mim. Enquanto no texto bíblico soa assim: Eu sou Yahvé, ou Jeová, o Elohim teu, a quem tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros Elohim diante de mim. Literalmente em hebraico é o que está escrito realmente. Bom, quando Abraão descobre que Deus se cansa, suja, tem fome, então ele diz assim: conclui este capítulo com uma história narrada do Gênesis 18 e 19. Nas horas centrais do dia encontramos Abraão sentado, desfrutando a sombra de sua tenda, quando ao longe vê chegar 3 anashim, assim os define o texto hebraico, ou seja, 3 homens. E para ser mais preciso, 3 indivíduos machos, pois anashim é o plural de ish, termo que indica o macho. Abraão compreende imediatamente que aqueles 3 anashim não são homens normais, mas pertencem ao grupo dos dominadores e também percebe a situação na qual eles se apresentam pessoal e fisicamente peculiar. Dão-lhe a nítida impressão de que estão sujos, empoeirados, famintos, sedentos, cansados, o que o leva a convidá-los de imediato para ficarem na sua tenda a fim de repousarem e de se restabelecerem. Prepara água para que eles possam lavar os pés, e é precisamente esse ato tão concreto que nos leva a pensar que chegaram caminhando e que tinham, portanto, a necessidade de refrescar especificamente aquela parte do corpo, particularmente acalorada e empoeirada pelo terreno árido. Convida-os a acomodarem-se sob a sombra de uma árvore e manda preparar a comida, dando ordem ao seu servo para cozinhar a carne que ele mesmo escolheu. Ao mesmo tempo, pede à esposa Sara para amassar o pão com farinha e oferece tudo isso acompanhado de leite ácido e fresco. No versículo 13, temos a primeira surpresa. Descobrimos que um dos 3 anashim, indivíduos machos que chegaram cansados, sujos, famintos e sedentos, é Yahvé, que de acordo com a teologia não é senão o próprio Deus. Deduzimos logo que Deus caminha, cansa-se, suja-se, deve lavar os pés, come, bebe e repousa à sombra exatamente como nós. Não é em vão que a Bíblia o define como um ish, um indivíduo macho, assim como não é por acaso que os autores bíblicos nunca consideraram Deus na acepção que a teologia atribui a esse termo. Por outro lado, a definição de homem que temos nos nossos dicionários diz essencialmente que se trata de um mamífero caracterizado pela posição ereta, com linguagem articulada, grande desenvolvimento cerebral, com capacidade de transmitir experiências e conhecimentos adquiridos de forma elaborada. Yahvé, que a Bíblia, como vimos antes, define como Ish Milhamah, um homem de guerra, literalmente, e que aqui insere nesse terceiro com outros 2 anashim, plural de Ish, tinha exatamente esses atributos. Assim como ele e seus colegas Elohim também os possuíam, e estes últimos eram de tal maneira idênticos aos Adão, aos seres humanos da Terra, que podiam unir-se sexualmente com as fêmeas terrestres, gerando descendência, conforme Gênesis capítulo 6, compartilhando ainda com eles a característica de serem mortais, como se pode então verificar no Salmo 82. Gente. Devo constatar que os Elohim e os Malaquim bíblicos são, na verdade, uma multiplicidade de indivíduos de carne e osso que comem, bebem, caminham, cansam-se, sujam-se, precisando de se lavar, repousar e, enfim, morrem como os Adam, os seres humanos da Terra. Então, a palavra Bíblia, segundo Benino, refere-se a uma multiplicidade de outras presenças distintas das dos Adam,
indivíduos conhecidos com diversos nomes e ordenados em hierarquias que ali são assinalados de acordo com a sua função e a sua tipologia física, tanto com nomes genéricos como com nomes próprios. Aqui lembramos alguns deles. Nefilim, os gigantes, conhecidos também como Refaim, Anakim, Zemim ou Zanzumim, enquanto Malaquim e Shedim se referem a nomes de grupos. Né? Mas encontramos também os nomes de Baal, Baal-Zephon, Baal-Zebub, Baal-Peor, Milcom, Melkart, Nibaz, Tartan, Adramelech, Anamelech, que dizem respeito a nomes próprios. Bom, aí ele fala aqui mais adiante de grupos e indivíduos conhecidos também por outras culturas, que segundo ele seriam os Elohims de outras culturas, né, para ele. Que é Anunnaki, é um deles, um polêmico nome Anunnaki, né? Igig, Igigo, Dingur, Isira, Ilu, Ilanu, acham-se então entre os sumérios e os acádios. Neteru, Shamshuhor, entre os egípcios. Viracochas, Quetzalcoatl, nas culturas da América Central e do Sul. Quatredanan e Assi, numa parte do norte da Europa e na tradição germânica. Deva, para a cultura hindu, etc. Bom, essas correspondências, segundo Bivino, confirmam o que dizíamos então acima. A Bíblia não é um único na história da humanidade, mas um dos muitos livros que narram os acontecimentos daqueles indivíduos que provavelmente vieram de muito longe, chegaram ao planeta Terra e conduziram as operações típicas dos colonizadores de uma qualquer época. Absurdamente, devemos dizer que as partes mais confiáveis da Bíblia são justamente aquelas que são partilhadas com o resto da humanidade e particularmente com as narrações sumérias e acádicas não condicionadas por uma tradição teológica que tenha, como aconteceu no texto em questão, distorcido os significados e as suas finalidades. E aí, um pouco mais adiante, Bilino entra num ponto que é considerado até bem polêmico dentro dessa teoria, né, que eu já tenho conhecimento desde a minha adolescência sobre essas ideias, desde as antigas revistas Planeta sobre ufologia, que é uma teoria de uma espécie de criação genética da nossa humanidade por seres vindos de outros mundos, que também é chamado ultimamente de criacionismo não religioso, essa teoria. Então ele fala sobre isso claramente em uma parte do livro, dizendo, entre outras coisas, o seguinte. Os Elohim decidem fazer o Adão, o homem da terra, né, utilizando o seu próprio Tselem, termo então, que é um termo hebraico, né, que significa literalmente aquele quid de material que contém a imagem dos Elohim, nesse caso, e que derivando da raiz verbal tsalam, cortar, contém em si a indicação bem definida do seu ter sido cortado fora, que aparece lá em Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27. Portanto, esse tselem cortado foi inserido no afar que já se encontrava na Terra, isto é, no DNA dos hominídeos, segundo ele, Gênesis 2,6. Esse afar seria o DNA para ele. Desse modo, tomamos conhecimento de que o Adão contém uma porção do patrimônio genético dos Elohim e que foi realmente fabricado à nossa própria imagem e semelhança. A Bíblia informa-nos também de que originariamente foi apenas produzido o macho desse grupo especial. No Gênesis 2,15 disse que o Adão, o macho, né, foi tomado e colocado no Gan Eden, por isso, que é o jardim do Éden. Por isso não podemos pensar que foi fabricado ali, mas no outro lugar. A escolha terá sido imposta pela necessidade de produzir um operário que trabalhasse para os Elohim, sendo a estrutura física do macho naturalmente mais apta para o feito. Só com o passar do tempo, os Elohim, e por caridade destes, segundo Bilino, perceberam que para aquele macho o auxílio, proximidade, companhia dos animais não era suficiente, tendo então decidido dotá-lo de uma companheira, a fêmea, que nós conhecemos pelo nome de Eva, né, lá em Gênesis 2,20. Como procederam para fazer? Aí ele faz uma descrição até longa, mas assim, trocando em miúdos aqui alguns trechos interessantes, ele diz: os Elohim anestesiam o Adão macho, operam sobre uma parte lateral curva, extraem alguma coisa, suturam a ferida e com o material que extraíram fabricam a fêmea. Todos esses atos praticados sucessivamente levam-nos a pensar, portanto, numa operação bastante sangrenta que necessitava de anestesia e de suturação. Sendo esses os dados,
considero que Tsela possa indicar a parte lateral e curva, ou seja, a crista ilíaca, ou talvez mesmo uma costela, a partir da qual atualmente se colhem as células estaminais ou multipotenciais indicadas para clonagem, com uma pequena cirurgia que necessita de anestesia local ou geral, como hoje em dia se pratica. Então, fica claro aqui que para ele, primeiro criaram o homem, o macho, através de uma conexão com o que já existia na Terra e um material genético desses Elohim, e num dado momento criaram a fêmea fazendo uma clonagem a partir do indivíduo macho. É isso que ele quis dizer literalmente. Né? Continuando. Há cerca de 200 mil ou 250 mil anos, os Elohim tinham iniciado as experimentações de hibridação através das quais se formou consequentemente a espécie Homo sapiens. A datação retoma as hipóteses elaboradas pelos cientistas geneticistas que colocam nesse período o nascimento daquela que eles mesmos convencionalmente definem como Eva mitocondrial, a fêmea de onde derivam as mitocôndrias que se encontram nas células da espécie Homo sapiens e que se transmitem somente através dos óvulos femininos, uma vez que são muito grandes para serem contidas nos espermatozoides masculinos. Aí ele fala um pouco do neodarwinismo em um dado momento em relação a essa teoria dele. Como que o neodarwinismo se encaixaria nessa visão de criacionismo não religioso, né? A documentação fóssil mostra na realidade que as espécies têm tendência para conservar as suas características quase inalteradas durante um período muito longo, para depois mudarem repentinamente sob a pressão de motores de evolução oportunos que trabalham a par da seleção natural evidenciada por Darwin. As mudanças que levam à formação de novas espécies são geralmente rápidas e incisivas, enquanto as formas de vida intermédias têm uma vida relativamente breve e é por esse motivo mais difícil encontrá-las na documentação fóssil. Como encaixa essa realidade no exame do texto bíblico e nas intervenções dos Elohim? Pergunta o próprio Bilino. Como podemos conciliar as novas descobertas científicas com o fato de o homem aparentar ser o produto de manipulações genéticas? Isso é visível particularmente no que se refere ao órgão fisioanatômico que melhor nos identifica e define a nossa especificidade, o cérebro. O evolucionismo darwiniano não é nem pode ser considerado um dogma indiscutível, e muito menos o pode o criacionismo, que não tendo fundamento na Bíblia, se baseia na invenção teológica, usando o chamado texto sagrado como pretexto. O darwinismo exige verificações constantes, e eu tenho a necessidade de afirmar, cada vez com maior convicção pessoal, que os estímulos bíblicos são tão mais interessantes quanto mais dispostos estivermos a aceitar que não representam um único, como a cultura judaico-cristã quis que acreditássemos ao longo desses milênios. Noto que os povos de todos os continentes da Terra, desde a Ásia até o norte da Europa, desde o sul da África até as Américas, contam-nos uma história, a dos filhos das estrelas que chegaram aqui e fizeram o homem, transmitindo-lhe alguns dos seus conhecimentos, dando origem às civilizações, etc, etc. E aí, há algumas afirmações que ele faz mais adiante no livro, mais para o final até do livro, que são bem interessantes, porque elas são impactantes, na verdade. Ele diz o seguinte: não é verdade que a Bíblia seja um livro de religião, que nós já falamos antes. Não é verdade que a Bíblia fale de Deus, ela conta-nos a história dos Elohim e dos acontecimentos decorrentes do pacto que um deles, Yahvé, estabeleceu com o povo. Não é verdade que a Bíblia fale sobre a criação, pois a partir do primeiro versículo narra-nos a história do que aqueles indivíduos, os Elohim, fizeram para se apetrechar, a fim de viverem na terra. Não é verdade que a Bíblia fale sobre a criação do homem, compreendida como ato específico da onipotência divina. Ela fala sobre as operações de engenharia genética, Homo sapiens, Adão, Eva e Noé. Não é verdade que Adão e Eva sejam os progenitores da humanidade. Não é verdade que Yahvé, o suposto Deus, tenha participado na fabricação do homem, do Adão, de Adão. Não é verdade que as árvores de Gan Eden, o jardim do Éden, se refiram ao conhecimento do bem e do mal, nem à vida eterna. Não é verdade que Adão e Eva tenham cometido o chamado pecado original. Não é verdade que Yahvé, o suposto Deus, se ocupasse da humanidade como um todo. Era só daquela região lá, segundo ele. Não é verdade que a Bíblia fale dos anjos como entidades espirituais.
Pelo contrário, descreve-nos os querubins como robôs, para usar a terminologia empregada pela filologia hebraica, que sempre soube esta verdade através do Talmud. Não é verdade que a Bíblia fale sobre Satanás, Lúcifer, como o príncipe dos demônios. Não é verdade que a Bíblia descreva milagres entendidos como obras do sobrenatural. Para Bibilino são manifestações tecnológicas. Não é verdade que os hebreus e a sua língua existissem como tal no tempo de Abraão, que talvez nem tenha existido e com grande probabilidade não existiriam ainda nem mesmo no tempo de Moisés. Isso aqui eu concordo plenamente. Eu falo isso no meu livro Eloé Israel. Não é verdade que a Yahvé tenha promulgado um código ético válido para toda a humanidade. Também concordo. Não é verdade que Jesus Cristo definisse como seu pai o chamado Deus bíblico, ou seja, Yahvé. Ou seja, deixa em aberto aqui o bilínio que se Jesus Cristo se falou de algum Deus como seu pai, é qualquer outra coisa menos o Yahvé do Antigo Testamento, o que eu também concordo, gente. Diz ele ainda: estas não são verdades absolutas, mas constatações que decorrem da leitura do texto. Quem desejar conhecer substancialmente a verdade sobre Deus e os mundos espirituais terá de procurar alhures, né, gente, em outro lugar. E aqui, já estamos meio que indo para o final do nosso vídeo, o Renan Schwingel, ele mandou um vídeo de uns 5 minutos, mais ou menos, falando algumas coisas, de algumas impressões que ele também teve na leitura do livro do Billy. E ele vai nos dizer aqui, então, o que ele achou disso, gente. Vou colocar aqui para que vocês tenham acesso. E aí, Paulo, tudo bem com você? Gostaria de agradecer por mais um convite, afinal estar aqui interagindo com a galera do canal Paulo Steck, essa galera engajada que acompanha essa nova visão sobre espiritualidade, é sempre um prazer enorme. E eu quero dizer, pessoal, que o vídeo de hoje é um vídeo muito especial para mim também. Afinal, eu tenho pesquisado sobre esse assunto já há um certo período de tempo. E o trabalho do Mauro Biglino, assim como o trabalho do Paulo, vai ao encontro de muitas descobertas que eu fiz, de muitas conclusões que eu já tive e com certeza de muitas conclusões que você aí já teve e ainda terá. Então, vamos continuar pensando juntos, refletindo juntos sobre tudo aquilo que a boa literatura sobre o tema tem a nos oferecer. E é por isso que eu gostaria de começar a minha participação fazendo a leitura de um trecho do livro do Mauro, que tem muito a nos dizer e que tem um embasamento bem interessante que nós precisamos e devemos ficar atentos. O que conhecemos do Antigo Testamento é aquilo que os poderosos de cada época nos quiseram transmitir, a partir dos teólogos hebreus, que deram início à elaboração da doutrina monoteísta, até as estruturas atuais, que agem através de sistemas de pensamento teológicos e ideológicos, desprovidos de qualquer tipo de fundamento. Só a mistificação sobre o texto bíblico tornou possível a sua difusão. Só aí, gente, eu consigo encontrar alguns elementos cruciais para a fabricação e para a difusão do monoteísmo, que, como o próprio trabalho do Mauro aborda, e isso merece aplausos na minha opinião, é um conjunto de ideias que foram muito elaboradas, isso leva um período de tempo, e é também o esquecimento da pluralidade de divindades de um determinado conjunto de povos. A gente não pode deixar isso de lado. Divindades como Baal e outras, cujos traços ainda permanecem no compilado de textos hoje conhecido como Bíblia, estavam presentes na época, mas as manipulações textuais, adições posteriores, misturas que foram feitas, acabaram impedindo, em primeiro lugar, que a presença feminina fosse reconhecida, e em segundo lugar, que os fatos tais quais aconteceram também fossem revelados e fossem levados em consideração no dia de hoje. A figura que há no compilado bíblico, no chamado Antigo Testamento, aos meus olhos, e também como o próprio Mauro aborda ao longo do livro, é uma figura que lembra muito o Senhor de Guerras, uma figura muito violenta, muito agressiva e também muito punitiva, que tem tudo a ver com características dos povos da época, que assim o fizeram, através das figuras da época. Então eu diria que, em parte, os líderes, ou seja, a elite que representava
Aqueles com interesses escusos num período da história de pouco acesso à informação se aproveitaram disso para fabricar gradualmente esse monoteísmo para fins que a gente sabe que nunca foram, não são e nunca serão em favor da população, em favor do conhecimento, mas sim em favor de ocultações que vão impedir que mais pessoas tenham acesso à verdade dos fatos. E é justamente através da ignorância que estruturas de poder são mantidas, são repetidas e são fortalecidas. Eu vejo a história do cristianismo como um exemplo bem forte disso, e não faltam razões. Isso a gente confere ao ler livros como o do Mauro. Tem também o livro Eloê Israel, do próprio Paulo, que é um livro que eu recomendo muitíssimo. E esses livros, eles apontam não só para a fabricação de muitas características do monoteísmo, como também essa mistificação do texto bíblico que o Mauro menciona, que para mim também é crucial para que a gente entenda onde estão os enganos. Afinal, há apenas um engano ou é uma sucessão de enganos que vão sendo cristalizados à medida que a ignorância permanece? A permanência da ignorância está atrelada a essa pouca acessibilidade no quesito da informação na época, em que há um grupo muito seleto de pessoas detendo o conhecimento, detendo o poder. O convite que eu faço é que a gente reflita para ver se não há mais semelhanças do que a gente imagina entre o passado e o presente do cristianismo, entre o passado e o presente da política e entre o passado e o presente da nossa sociedade, em que não só as desigualdades permanecem existindo, como também se agravam à medida que o cristianismo, cercado de farsas e também de ilusões marcadas pelo poder, volta à tona na forma de um agente de poder cujos líderes, os chamados mercadores da fé, continuam ganhando mídia, continuam ganhando palco e continuam fazendo o que eles sabem fazer de melhor, em grande parte, que é propagar mentiras, mesmo em diversos casos, sabendo muito bem que a história contada em versões das instituições religiosas é uma história deturpada e é uma história que não condiz com a realidade. E para encerrar isso, eu gostaria de fazer uma análise dos três termos que definem a teoria de Mauro Bilino, que classificam, né, que são o neoevemerismo, paleoastronáutica e o criacionismo não religioso. Para vocês entenderem como se insere esse tipo de ideia, né, esse tipo de teoria. Por que a teoria de Mauro Bilino é o que se chama de neoevemerismo? O que é o evemerismo em si? Bom, ele é uma teoria da hermenêutica, né, da interpretação dos mitos, criada por Evêmero, do século IV a.C., na sua obra Hieranagraphe, História Sagrada, da qual somente restaram alguns resumos, e segundo o qual os deuses não são mais que personagens históricos de um passado obscuro, amplificados por uma tradição fantasiosa e lendária. Então, o sentido oculto dos mitos é, pois, de natureza histórica e social, segundo ele. O neoevemerismo, então, do qual participa o Bilino, aceita não só que Deus e os deuses sejam personagens históricos, mas também que podem ter tido uma origem extraterrestre, como ele falou aqui nos trechos que eu li, e ele fala nos livros dele em geral. Então é neoevemerismo por isso. Os deuses seriam personagens históricos, só que não terrestres. Paleoastronáutica. Bom, já existe o conceito de UFO-arqueologia, né? Tem a ver com os supostos relatos de UFOs, né, na antiguidade. Mas a paleoastronáutica ela vai, na verdade, mais além, né? Então, astronautas antigos, antigos astronautas ou antigos alienígenas é uma ideia, né, conhecida, considerada pseudocientífica, na verdade, por muitos, baseada na crença de que seres ou criaturas extraterrestres visitaram a Terra há milênios. Né? Então, a paleoastronáutica estaria relacionada a isso também. E que os humanos teriam tido contato com eles na antiguidade ou mesmo na pré-história. A ideia afirma que essas civilizações, esses seres que desciam dos céus, estão relacionados com a origem ou desenvolvimento do ser humano e da cultura humana. A origem é frequentemente atribuída a Erich von Däniken, né? Essa ideia dos astronautas antigos, mas embora tenha se popularizado amplamente em 1968, né, quando ele publicou seu primeiro livro, ela já havia sido apresentada nos anos de 1870, 1880 por Helena Blavatsky e sua Teosofia, né? Onde ela fala dos seres vindos de Vênus, por exemplo, né? E é bem isso.
E também em 1960 por Louis Pauwels e Jacques Verger, no seu livro Despertar dos Mágicos. E em 1962 por Robert Charroux e em 65 por Jean Sandy, que escreveu um livro chamado A Era do Aquário, que inclusive faz parte da bibliografia do meu livro Projeto Aurora. É baseado em uma interpretação literal de textos religiosos ou descobertas incomuns, como as linhas de Nazca, ou mesmo artefatos falsos, como caveiras de cristal, segundo se diz. Então, essa ideia da paleoastronáutica, dos astronautas antigos, ela pode ser considerada uma variante da teoria do paleocontato. Quem que criou a teoria do paleocontato? Que é considerada uma teoria relativamente científica, né? Carl Sagan e S. Shklovsky e Hermann Oberth foram alguns cientistas de renome que consideraram plausível esta possibilidade de um paleocontato, de um contato numa época muito antiga, né? Para a comunidade científica, a ideia dos astronautas antigos não tem fundamento, porque os elementos arqueológicos supostamente inexplicáveis geralmente têm uma explicação racional, já exposta pelos arqueólogos. Assim, Jean-Pierre Adam, em L'archéologie devant imposture, explica que a construção da Grande Pirâmide repousa não em conhecimentos estranhos à espécie humana, mas também nas técnicas da época. É o debate que existe nessa questão, né? O embate até, na verdade. Os defensores da teoria dos astronautas antigos afirmam que os humanos são descendentes ou que são criações de seres que visitaram a Terra há milênios. Uma teoria relacionada defende que esses seres nos deram muito do conhecimento da cultura e da religião. A religião, especialmente, foi um grande modelo para o desenvolvimento da humanidade, pois esses seres, apesar de tudo, ensinaram o homem a amar o próximo, a sua família e o seu lar. Os astronautas antigos teriam atuado como uma cultura-mãe, digamos assim. Então, o conceito do paleocontato aparece em diversas histórias e filmes de ficção científica. Por exemplo, no filme 2001, A Odisseia no Espaço, em Prometheus, que é o quinto filme da franquia Alien, e mais alguns outros. E a ideia do criacionismo não religioso é uma ideia que, embora não se oponha ao evolucionismo de Darwin, ela imagina uma espécie de turbinada no processo, digamos assim, como nós vimos na descrição agora há pouco, né, do Ubilino no seu livro, sobre essa questão de como o ser humano teria sido mais ou menos turbinado geneticamente, né? Então, acho bem interessante ter apresentado esse, não digo resumo, mas um resumo das teses, né, das ideias do Ubilino, que não são só nesse livro, a Bíblia não é um livro sagrado, mas em vários outros que ele escreveu, mas que não estão em língua portuguesa, gente. Estão em outras línguas, no italiano, que é original, em inglês, talvez em espanhol, alguns deles, mas em português, ultimamente, só temos este livro, né, a Bíblia não é um livro sagrado, e em português, através de Portugal. No Brasil mesmo, ele não foi publicado, ok? Uma forma de apresentar para vocês uma ideia, né? A ideia não é desconhecida, mas o trabalho do Ubilino no Brasil é menos conhecido. Então é uma forma de vocês saberem que existe esse material, né? Que ele é interessante, sim. Que o Ubilino, ele não é um amador, ele é um conhecedor das línguas da Bíblia, um tradutor, que ele foi durante muitos anos das Edizioni São Paulo, né? Na Itália. Então ele conhece bem o texto hebraico daqueles livros que ele traduziu, e isso tem que ter alguma relevância, né, eu acho, no final da história. Obviamente que não quer dizer que o meu pensamento seja exatamente o mesmo dele, mas nem é por isso que eu não vou apresentar. Eu acho que, como ele mesmo diz, não é o dono da razão, ninguém é o dono da razão, então vale a pena que nós apresentemos para vocês tudo isso. Bom, gente? Quem gostou e quiser me seguir nas redes, aqui está todo o meu conjunto de redes, o Instagram, o YouTube mesmo, o Twitter, ali no Facebook, meu e-mail para quem tiver dúvidas, né, e quiser fazer alguma pergunta, crítica, alguma sugestão até para próximos vídeos. Fiquem à vontade, gente. Quem quiser fazer doação também para o canal pode usar a chave Pix aqui. E quem quiser se tornar membro do canal, né, que é aquele que contribui mensalmente com uma das 3 faixas de contribuição, eu agradeço muito, gente. Mas quem não puder fazer isso pela chave Pix pode contribuir a qualquer momento com qualquer valor. Ok, gente? É isso então. Espero que tenham gostado e na próxima semana nós voltamos com algum assunto bem interessante para vocês. Até lá então.